Oi, família! Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma oportunidade nossa de nos encontrarmos aqui e aprendermos juntos, que o consultório de família seja um lugar de aconchego, de aprendizado, de esperança para todos nós. Hoje nós vamos falar de saúde e eu convido você a ficar atento e trazer certamente para esse momento nosso um desejo de pôr em prática e de viver novas experiências. Esse é o meu convite a cada programa, que ele faça sentido para você, para sua família, na sua dinâmica de vida. Para que realmente tenha efeito prático, a gente precisa também experimentar, se dar o direito de experimentar, fazer diferente, acreditar. E se isso traz resultados positivos, vai ser novamente uma maneira de alimentar continuamente o nosso desejo de fazer diferente e melhor. Hoje nós vamos falar para um grupo de pessoas, um público muito querido, que tem se dedicado a cuidar da saúde, cuidar das emoções, cuidar dos sentimentos, fazer valer a força da disciplina. E muitas destas pessoas vão às academias e elas estão muito ocupadas em cuidar desse corpo. Parabéns por isso, isso faz muito, muito bem. Mas há sempre aquilo que a gente precisa aprender para que tenhamos mais ganhos com tudo isso. Por exemplo, a saúde dos que estão investindo na atividade física certamente é muito melhor do que a saúde dos sedentários. Não há o que se falar a respeito disso. Mas no que diz respeito à alimentação, quais são alguns cuidados para aqueles que fazem treinos, academias e que cuidam de fato em fazer da atividade física alguma coisa a sério? As pessoas que são vegetarianas, estritas, elas têm condições de fazer a atividade física ou têm alguma restrição? E se nós pensarmos na alimentação vegetariana estrita, para os que querem ganhar massa muscular, para os que querem ficar fortes de fato, tem algum cuidado? Vai fazer falta proteína animal? O que dizer daquela dieta de comer bastante proteína? O que dizer daquela dieta que orienta os que fazem atividade física para ganho de massa muscular? Fazer uso, por exemplo, da proteína animal, carne, ovos, leite, porque sem a proteína não é possível. Será que isso é verdade de fato? Há algum mito ou deficiência com relação à alimentação vegetariana? São perguntas que nós queremos responder no programa de hoje e eu convido você a ficar com a gente, mandar dúvidas também. Queremos saber de você. Vamos lá, te apresento aos meus convidados de hoje. Ela é nutricionista, é especialista em nutrição esportista, é fitoterapeuta e também personal diet. Cleonice Pereira, bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom, Darleide? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Poder ajudar um pouquinho, né? Compartilhar o seu conhecimento, sim, né? Sim. Tá ótimo, muito, muito obrigada e bem-vinda. E ele vem pela primeira vez aqui no meu programa, é o Giancarlo Edler. Ele é formado em psicologia, é técnico em nutrição e é desportista. E vamos conversar juntos aqui no programa de hoje. Bem-vindo, bom tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, um prazer, assisto sempre. Bom, uma honra para mim. Obrigada, muito obrigada. Vamos lá, vou começar com você, Cleonice. Como que a gente entende melhor no que diz respeito à alimentação e o treino? Diante disso que eu apresentei agora, que é a temática principal do dia, o que você considera ser um dos grandes mitos e que a gente precisa elaborar, trabalhar para que tenhamos uma relação mais adequada entre treino, atividade física e alimentação? Então, há um mito muito grande que um vegetariano não consegue ganhar massa ou tem dificuldade de ganhar massa. Na verdade, nós precisamos de aminoácidos para formar as boas proteínas. O nosso músculo, ele é basicamente água e proteína. Então, se nós usarmos proteínas que elas são biodisponíveis para o nosso corpo, elas são mais fáceis do nosso corpo assimilar, nós vamos ter um resultado maravilhoso na hora de pensarmos em ganhar massa, ganhar músculo. E quais são as proteínas mais fáceis de serem assimiladas pelo organismo, pelos músculos? São as proteínas de origem vegetal. Elas são proteínas de alto valor biológico,
A ciência já tem comprovado isso e o nosso corpo, ele assimila muito mais rápido. Ele reconhece mais rápido. Sim. E assimila. Giancarlo, você é um desportista também, dá para ver que você tem bastante massa muscular, você é jovem, tem 26 anos de idade, a sua formação em psicologia e também como técnico em nutrição te fez compreender que esse caminho da alimentação vegetariana poderia ser melhor aproveitada para você, sem que você mudasse os seus hábitos alimentares? Ou seja, você permanece vegetariano, faz o seu ganho de massa muscular e está tudo certo com você? Então, para isso eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu passei boa parte da minha adolescência acima do peso. Cheguei a pesar 97 quilos. E eu comecei naquela alimentação tradicional de fisiculturista durante os primeiros 6, 9 meses. E realmente consegui emagrecer, né? Comendo carne, eu comia o quê? Uns 250 gramas de patinho por dia, carne, só que não aguentava comer, porque era muito chato e acabou durando menos que um ano. Você aí devia ter mais ou menos que idade? Eu era novo, eu acho que eu tinha uns 20. Eu não tinha nenhum desenvolvimento muscular, eu ainda estava acima do peso, né? Daí eu vi uma palestra que falava da consciência da alimentação, né, questão de saúde e da possibilidade de comer apenas vegetais e ainda assim estar vivo. Porque um grande medo que eu tive, ainda mais por estar dentro da igreja adventista, o irmão, às vezes, que prega essa mensagem, só que não estava raquítico. E isso me dava muito medo. Eu acredito que muitas pessoas também têm esse medo. É né? verdade. Só que eu acabei aderindo isso mais por uma questão de simpatia. Eu queria me sentir bem comigo mesmo, queria ser saudável. E eu sabia que a carne demorava muito mais a digestão. Foi um pulo de fé. Quando eu aceitei essa alimentação, eu não sabia o que ia acontecer com o meu corpo. Eu não tinha ideia. E eu já estava treinando. Mas quais foram os resultados? Minha recuperação muscular melhorou, minha pele melhorou. Eu era um adolescente muito irritado. E isso totalmente inverteu. Agora eu sou bem mais calmo, bem mais tranquilo. E em relação a músculo, né, construção, se a gente juntar os cereais e as leguminosas, a gente forma aí uma proteína completa, não é mesmo? E eu olhei, eu não sabia nada de nutrição na época, eu simplesmente fiz isso de uma forma cega. E os resultados começaram a aparecer. Eu defini muito mais rápido. E minha força triplicou nos treinos. Claro que exige muita disciplina, sim. Mas, bom, estou 7 anos vegetariano estrito e não penso nem um pouco em voltar atrás. Ou seja, então, Giancarlo, você tinha uma alimentação como toda a galera, o geral. Junk food, né? normal. Fast food, então, era a preferência. A sua vida do dia a dia, assim. Num dado momento, você experimenta um novo estilo de vida, sem muito conhecimento, sem muita base. E eu volto ali num ponto que você diz assim, que tinha medo por ter visto algumas pessoas, quem sabe, pregando, falando a respeito de vida saudável, mudança de hábitos, mas o corpo não anunciava saúde, né? E você tinha esse temor com 20 anos de idade. Jovem, né? Eu queria desenvolver o meu físico, mas ser saudável ao mesmo tempo. E hoje o que nós temos muito em voga é essa expressão da saúde via corpo musculoso, barriga definida. E isso é daqui dos meus colegas de trabalho, dos meus câmeras ou assistentes de estúdio. Todos eles compreendem muito bem do que você está dizendo, porque hoje se fala mais nesse corpo definido, nos músculos, na barriguinha, tanquinho e etc, etc. Não só como modismo, mas já como um entendimento de que isso é realmente saúde, né? Só que aí tem algumas dificuldades. Ele falou uma coisa muito bacana, que eu acho que a gente tem que dar um ênfase nisso, né? Sobre a recuperação muscular. Ok. Né, Jean? Porque quando nós fazemos exercício físico, nós vamos, de alguma forma, nós vamos sacrificando os nossos músculos. É uma microlesão muscular, né? E ele recupera mais forte. Né? A gente vai tendo essas microlesões e aí essas microlesões é que vão formar efetivamente o músculo. O volume. Sim. Só que se você coloca alimentos inflamatórios no seu corpo, como é esse desenvolvimento da cura do músculo? Como vai ser isso? Como isso vai acontecer? Isso é realmente interessante o que você está falando. Então vamos lá entender ainda mais. Quando você faz o exercício para ganhar massa, volume da sua massa muscular, então o que acontece com o músculo? Essas microlesões. Microlesões. Isso. Aí, para que haja recuperação desse músculo, você vai fazer uso do alimento e do repouso. Repouso.
Aí me lembro de você ter dito, Darleide, eu faço 3 vezes por semana e não todos os dias. Fazer exercício, muito exercício, pode chegar a arrebentar o músculo, a trazer mal para o desportista? Sim? Existe uma grande controvérsia, porque a gente está vivendo um mundo que a informação está sendo disseminada de uma forma absurda. A gente acaba vendo muitos treinos de pessoas que usam recursos ergogênicos, em outras palavras, esteroides anabolizantes. Isso possibilita que a pessoa treine mais vezes, com mais intensidade, e a recuperação venha, porque ele está tendo um recurso. Agora, para atletas naturais, o que eu observei comigo? Que treinar menos vezes por semana era mais benéfico do que treinar 6 vezes por semana. Porque quando a gente treina, por exemplo, eu estou fazendo bíceps aqui, eu estou lesionando o bíceps. Está causando não só dano no músculo, mas no sistema nervoso central também. Estressa. E se o seu sistema nervoso central está fadigado, você não vai ter um treino melhor no próximo treino. E essa evolução é uma escadinha. É o que vai fazer o crescimento muscular aparecer. Então, eu comecei a treinar 4 a 3 vezes por semana apenas, porque eu dava tempo de descanso. A semana tem 7 dias, então, se eu treinar 4, eu consigo descansar no dia consecutivo. E voltar para o treino no dia de treino de fato e arrebentar. Entendi. É um estresse oxidativo, né? Que nesse momento, se eu faço ingesta de alimentos inflamatórios, esse processo, então... Ele é mais lento. Mais lento. Quais são os alimentos inflamatórios? Vamos lembrar? Então, todos os alimentos de origem animal. São aqueles alimentos que as pessoas buscam se alimentar para ganho de massa, né? Então, são os leites, ovos, queijos, as carnes, né? Infelizmente, né, hoje em dia tem aí um mito grande que eu preciso comer não sei quantos ovos para conseguir, né, ter uma boa proteína. Na verdade, o nosso músculo basicamente é proteína e água, né? É basicamente isso. Então, se eu como proteínas de origem animal, por exemplo, eu vou falar do grão de bico que eu sou apaixonada, né? E é BCAA também. Tem os aminoácidos de cadeia ramificada. Os aminoácidos de cadeia ramificada, que são aqueles aminoácidos que eles rapidamente, o meu corpo rapidamente absorve. Né? Então, assim, o grão de bico é um alimento maravilhoso. Eu não preciso ficar gastando rios de dinheiro aí comprando potão de suplementos. Eu posso muito bem comprar o grão de bico e fazer ele de diversas formas. Mas e aí? As pessoas que estão fazendo o seu treino, fazendo dentro do seu ritmo, faz o seu treino e fazem uso da proteína. Tem, como você bem disse, tem os potes de suplementos de proteína, mesmo que sejam proteínas vegetais, mas tem outras que não. Além tem o alimento, tem o queijo, tem o leite, tem o ovo. É possível chegar a um excesso de proteína? E se sim, o que pode causar? Ou o organismo elimina tudo isso? Não. Pode-se chegar sim a um excesso de proteína e isso é muito perigoso para o rim. O rim ele não consegue assimilar essa quantidade de proteínas, né, principalmente proteínas de origem animal, porque ele tem toda uma filtração glomerular. Então, essas proteínas, elas impedem o rim de fazer uma boa limpeza no nosso corpo. Então, quando nós usamos muitas proteínas de origem animal, nós estamos colocando muitos aminoácidos que são dificultadores para o nosso corpo assimilar isso tudo. Isso vai ter que ser eliminado de alguma forma. E eu tenho até algo para somar. A grande mídia fitness, ela prega que a necessidade de uma pessoa para construir massa muscular é de 2 gramas por quilo, né? É o padrão. Só que quando eu fiz a minha transição alimentar, eu não sabia contar números. Só depois, que eu já estava com a minha dieta toda estruturada, que eu fui pesquisar, né, como é que funcionam os números de proteína, carboidrato, lipídios, calorias. E eu descobri que por 3 anos seguidos eu estava consumindo em cerca de 1 grama por quilo corporal. Ou seja, se eu tenho 86 quilos, eu vou consumir 86 gramas de proteína por dia. Só que já recebi críticas por isso, não é possível por causa desse estudo, daquele estudo. E claro, os estudos eles são controversos, depende do ponto de vista da pessoa que está fazendo, né? Mas a questão é que eu acho que é um mito essa necessidade proteica absurdamente alta. Depende, né? Se você quiser ser um bodybuilder, aquele realmente de grande porte, aí convém, porque obviamente você vai estar fazendo utilização de recursos, no caso, esteroides anabolizantes. Daí a proteína até vai ser utilizada, etc. Mas uma pessoa que é atleta natural e decide pular para 3 gramas de proteína por quilo, 2 gramas de proteína por quilo, com certeza vai afetar o rim.
E outra, proteína não é tão fácil de digerir quanto o carboidrato. Então, eu defendo uma alimentação que é high carb, entendeu? A proteína moderada, tem que ter a proteína, né? Não vamos abaixar, também não tem necessidade. Não significa se é proteína animal. Exatamente. Não, pessoas têm proteína. resultado com proteína animal, Ok. entendeu? A questão é saudável? Por quantos anos você vai conseguir fazer isso? Porque o grande mito é que assim, você não vai conseguir o resultado se não for proteína de origem animal. Criou-se de modo geral, é tanto que muitos hoje não se referem mais à carne como carne, diz não, proteína animal. Exatamente. Então tomou esse lugar de proteína animal. E um grande medo que pais, mães, imagino que até seus pais em algum momento podem ter ficado preocupados. Meu No Deus, começo, meu filho sim. sem proteína animal. Né? Então assim, quando se fala em proteína, parece que não tem proteína noutras fontes, Sim. senão na de origem animal. É só para a gente deixar assim, muito claro que no nosso ponto de vista, ao tratar desse tema aqui, é para quebrar esse mito, que a proteína animal não é necessariamente a proteína que nós temos necessidade para ela. Até porque, especialmente se nós somos criacionistas, nós vamos voltar na origem aí, eu convido você a pensar exatamente em quem nos fez, como nos fez. E na origem, nós fomos feitos para consumirmos o que é de origem animal? Está na nossa origem? Eu não estou falando de nenhuma questão científica, agora eu estou até apelando à sua fé, aos que estão criacionistas, para a gente pensar melhor e até fora dessa caixa programada, onde todos ali são colocados para pensar de uma mesma maneira, e mesmo os criacionistas, mesmo os adventistas do sétimo dia, que têm uma mensagem de saúde muito apropriada para ser ensinada, compartilhada, mas sobretudo vivida, nós ainda nos encontramos defensores do uso da proteína animal como sendo absolutamente necessária para, no caso de fazer uma atividade física com mais frequência, porque senão não vai ter ganho. A criança não vai crescer, não vai se desenvolver, vai ter problema mental, tem que comer peixe, tem que comer carne, tem que ter frango. Não é possível, pobrezinha da criança. Que raquítica. Olha que menino raquítico aqui com a gente no programa de hoje. Estou com uma dó do seu raquitismo. É um fardo, tô brincando. Ô, Jean, o que mais te questionam, assim, quando você está dando palestras ou mesmo nos seus vídeos? O Giancarlo tem um canal no YouTube, né? Tem É o seu meu nome, Giancarlo Edler. É o nome do Giancarlo, foi inclusive por ali que eu o conheci. E o Giancarlo é adventista do sétimo dia, conhece a mensagem de saúde, mas fez essa virada há 7 anos. E o que mais te questionam? No começo era onde que eu conseguia a proteína. E eu respondia de uma forma simples. Leguminosas, ervilha, grão de bico, lentilha, feijões, que tem uma variedade infinita. Perguntam muito, mas eu vou passar fome. A variedade é tão mais infinita no reino vegetal que você não tem ideia. Só que, frequentemente, deficiência em ferro, deficiência em B12, entendeu? Que aí você tem mais propriedade de falar, um nutricionista. Eu nunca, pessoalmente, suplementei B12. Meus níveis estão estáveis em todos esses 7 anos. Mas eu também tenho muito contato com o solo, alimentos orgânicos, que agora eu estou morando numa chácara, né, que eu mencionei, perto de uma chácara, que são dos meus pais, e tenho contato lá, e B12 é o quê? São bactérias que são processadas no nosso corpo pelo fator intrínseco no nosso estômago, daí tem todo o processo, entendeu? Mas isso acabam perguntando muito, eles têm medo de deficiência com alimentação vegetal. E a mídia contribui muito com isso, por quê? A gente, não só a cultura que a gente está, nos força a ter esse tipo de comportamento, mas a maioria dos estudos, que são, muitas vezes, eu acredito, né, patrocinados por pessoas que vão se beneficiar com esse estudo, que leite é necessário, que por causa do cálcio, né? Só que se você pegar um pouco de tahine, que é pasta de gergelim, e pegar um pouco de couve, pronto, você tem mais cálcio do que num copo de leite. Biodisponível, é verdade. Então, eu comecei a ver cada vez mais que não tinha necessidade, e as perguntas que as pessoas têm é pura falta de informação que já está disponível na internet também. Verdade. Falando sobre a B12, é muito importante porque nós que somos vegetarianos, nós somos muito indagados sobre isso, né? As pessoas perguntam muito, e é sobre a B12? Como fica a sua B12? Ou como você consegue proteínas? Essas perguntas nós sempre ouvimos muito. Só que eu orando ao Senhor, né? Nós sempre, Senhor, mas eu orando ao Senhor, eu comecei a entender que um paciente onívoro, quando ele chega num consultório médico, o médico dificilmente pede a B12 dele. Dificilmente pede a B12. Mas, se você é um vegetariano, o médico, B12.
E aí, quando chega lá no meu consultório, eu peço B12 para o paciente onívoro e peço para o paciente vegetariano. Sabe o que eu descobri? Que os pacientes onívoros estão com carência na vitamina B12, mas não é cotado, então ele fica bem quietinho. Aí doença cardiovascular, Alzheimer e outros problemas estão sendo causados e eles não estão sabendo o que é. Só que tem outra coisa, por que que o médico, ele não pede, né, o profissional médico, ele não pede também do paciente dele que é onívoro? Porque ele acha que não vai precisar, porque ele já come carne, bebe leite. Só que hoje as nossas vaquinhas estão comendo ração, Não comem mais estão pasto. deixando de botar a boquinha lá no pasto, que vai pegar a bactéria, sintetizar no intestino dele, depois vai para o nosso intestino e aí nós vamos ter B12. Então, significa que o paciente onívoro e o paciente vegetariano, os dois podem ter carência de B12. Entendi. Olha só, por isso que a gente tem que ouvir. Tem que pesquisar, tem que perguntar, tem que querer saber de outras fontes, porque também tem uma questão, você bem citou, Giancarlo, que do ponto de vista de quem está pesquisando, o resultado da pesquisa não tem como negar. Ela vai ter uma direção segundo o objetivo que o pesquisador está procurando muitas vezes. Por isso que nós chamamos assim, eu costumo falar de boa ciência ou má ciência do meu ponto de vista, porque em muitas situações vai precisar investigar mais. Deixa eu saber disso aqui, deixa eu ir mais além. Então, a gente precisa usar a nossa capacidade de conexão, de compreensão e vou repetir, especialmente os criacionistas. Nós que sabemos termos sido criados por Deus, nós temos uma origem, nós temos um lugar de início. Então, por exemplo, uma coisa que a mim me traz muitos questionamentos, intrigas absurdas, ou seja, no meu questionamento, é com relação, por exemplo, a uma dieta low carb. Quando alguém quer me convencer que cientificamente está comprovado que é uma dieta incrível comer muita proteína animal e se abster de frutas, por exemplo, um dia um amigo me disse assim, Darleide, minha nutricionista me liberou uma banana por semana. Tian, uma banana por semana, mas assim, tudo mais de origem vegetal tá liberado, de origem animal está liberado. Comer o bife, comer o peixe, tomar o leite, fazer uso do ovo, mas a banana porque tem muito carboidrato. Oi? Mas, ei, você é criacionista, Deus nos fez para comermos frutas e vegetais. E você acreditou naquela moça lá de avental branco dizendo para você que não, que na faculdade ela aprendeu isso ou aquilo. Desculpa, eu estou falando de alguma colega sua, você de avental branco lá no seu consultório. Mas assim, é preciso chamar a atenção dos criacionistas. Parece que a gente está assim solto à mercê das dietas, das revistas de banca e esquecendo do que nós sabemos, do que está escrito inclusive. Isso não é uma coisa a se pensar? O que vocês me dizem? Jean, o que você me diz de dieta low carb? Todas as dietas, cetogênica, paleo, low carb, high carb, funcionam para algum indivíduo. Depende de como vai ser a aderência e a sustentabilidade dessa dieta na pessoa, né? A questão carboidrato é uma delícia. Você quer ficar sem? Se tem como você obter resultados consumindo coisas que são saborosas para o seu paladar, claro que saudáveis, né? Por que não? Por que você vai eliminar o carboidrato da sua dieta, que dá tanto vigor físico, entendeu? Tem pessoas que realmente se dão mal com carboidrato e talvez para elas tudo bem. Organismos e organismos, né? No caso, o que ele está falando são fontes de carboidratos, não é isso? Fontes de carboidratos. Só vou explicar um pouquinho, porque às vezes quem está assistindo não entende, né? Tudo de alimentação, tudo tem carboidrato. Alface tem? Tem carboidrato. Manga tem? Tem carboidrato. Banana tem? Tem carboidrato. Tanto que a nutricionista não deixou o moço comer. Exatamente. Mas existem aqueles alimentos que são fontes de carboidratos. Que aí são os cereais, arroz, as farinhas, são fontes. E aí se nós comermos um carboidrato de amido resistente, que eu vou explicar o que é, um carboidrato integral, a assimilação no nosso corpo, ele é mais, como é que eu vou dizer? Melhor aproveitado? E mais lento no processo é mais lento, mas ele é muito melhor aproveitado. Por quê? Porque não dá o pico glicêmico, não aumenta aquela quantidade de glicemia. Ele é mais lento na assimilação, ou seja, não vai ter pico de açúcar, de glicemia, no momento em que eu ingiro, como é o caso quando eu como um pão branco.
Açúcar vai lá no pico. Quando é um pão integral ou um arroz integral, ele vai liberar o açúcar, mas bem devagar. Isso não vai ter um efeito rebote. Isso. O ideal é que o paciente, eu sempre falo paciente porque é o meu contato Claro. com a pessoa, né? Que o paciente ele tenha uma reeducação alimentar, ele conheça. Isso que o Jean está falando é maravilhoso, é verdade. Você precisa conhecer o que você vai colocar dentro do seu corpo. Afinal de contas, vai ser o substrato para produzir bom sangue ou não. Né? E uma dieta low carb é uma dieta, a gente já sabe disso, que ela é uma dieta altamente ácida. E aí, se nós pensarmos numa dieta ácida, que ela vai estar frequentemente dentro do nosso corpo, qual doença posso estar provocando com uma dieta ácida? O câncer. Então, o câncer, ele gosta de um ambiente ácido. Então, se eu faço uma dieta low carb, eu posso desenvolver um câncer, talvez agora não, mas lá na frente, porque se nós entrarmos no site da Organização Mundial de Saúde, já falei isso aqui em outro programa, nós vamos ver lá que alimentos carcinogênicos, né? Do grupo 1, carnes processadas. Do grupo 2, carnes não processadas. Isso, a Organização Mundial de Saúde está me comunicando que se eu comer carnes, eu estou comendo alimentos carcinogênicos. Por quê? Porque ele me proporciona um estado ácido dentro do meu organismo. Isso sem contar o efeito emocional que vai causar uma alimentação low carb. Pode até, se você se sustentar, já está há muito tempo, pode até estar normal. Mas para você chegar nessa normalidade, o seu cérebro, a maior parte do combustível dele é glicose, açúcar, no caso carboidratos. Se você está eliminando aquilo lá, você vai ficar com muita irritabilidade. Irritabilidade. Muita irritabilidade, humor assim negro. Sabe aquela pessoa de humor negro? Fica de humor negro, porque ela não tem prazer. Porque o carboidrato, ele proporciona isso. E você enfatiza o quê? Uma alimentação carne. O que acontece com o animal na hora do abate? Quem que gosta de morrer? Ou seja, libera vários hormônios, várias toxinas e está incorporando na carne. Quando você ceifa um animal, o que acontece? O sangue estagna. E daí você consome toda aquela química. E toda aquela adrenalina que o animal morreu, infelizmente. O estado em que o animal morreu vai ser o meu alimento com toda essa toxina que eu vou ingerir. Toda a carga de hormônio, né? É rapidinho, nós já voltamos para continuar aqui a nossa conversa sobre treino e alimentação. Até já.